Bom, pessoal, mesmo tendo só 4 alunos aí, 3 alunos, 4 comigo, né? Acho que nós vamos começar a aula, certo? Então, essa aula ela vai estar sendo gravada. Os alunos que não estiverem assistindo aí no momento podem depois consultar depois. Então, eu vou só estar me identificando aí para ficar registrado. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, nessa aula nós vamos conversar aí sobre, de novo, nossa máquina de indução, né? Especificamente para a máquina de rotor bobinado. Então, eu vou dividir a minha tela com vocês e vou colocar aí o PowerPoint. Então, pessoal, qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, abrir o microfone, tá? Porque quando eu estou compartilhando a tela desse modo, eu não estou lendo o bate-papo, tá? Então, de vez em quando eu vou interromper a aula para dar uma olhadinha no bate-papo, mas se vocês tiverem qualquer pergunta aí, é só abrir o microfone e fazer, certo? Bom, então nós vamos continuar com o nosso estudo aí da máquina assíncrona, né? Que é também chamado aí de máquina de indução ou mais comumente motor de indução, né? Então nós temos aí nosso estator trifásico e o rotor em geral pode ser ou rotor gaiola ou rotor bobinado. Na nossa aula de hoje, oi, Tipo, não sei porquê, mas assim, pra eu poder ver o slide, eu vou ter que, tipo assim, só o slide, sabe? A tela vai preencher tudo, tá? Não uhum, sei o que aconteceu, mas vou ter que fazer isso, então. tá Vou ver joia, comentários e nem vou ver o senhor, tá? tá ok. Só avisando mesmo. Então, nesse modo aí, na nossa aula de hoje, nós vamos focar no rotor bobinado, certo? Então, o nosso estator, basicamente, de novo, ele é um estator trifásico, onde cada fase tem duas bobinas sobre o mesmo eixo magnético. A próxima fase está adiantada ou defasada a 120 graus. E a terceira fase também adiantada mais 120 graus. De tal forma que todas essas bobinas estão distribuídas de forma simétrica ao longo aí do nosso estator. No interior nós temos nosso rotor, que também é bobinado e trifásico. Bom, essa máquina de indução, antes aí do desenvolvimento dos inversores de frequência, para poder variar a sua rotação, controlar a rotação, um mecanismo que era possível de se utilizar era através de aumentar a resistência do rotor. Então, nessa máquina, nós conseguimos então acessar o circuito do rotor através aqui de escovas, certo? Então, isso aqui são anéis e para fazer o contato com os anéis nós temos escovas aqui. Diferente da máquina de corrente contínua, esses anéis são contínuos. Então, ele forma um contato contínuo aqui, onde cada um desses anéis é o contato de uma fase. Não existe nenhum tipo de comutação aqui nessas conexões. Então, se eu variar essa resistência do rotor, acontece dois efeitos. A primeira é que eu posso aumentar a curva de torque. Eu vou demonstrar esse efeito para vocês em simulação. Então, conforme a gente varia ou aumenta a resistência, nós vamos aumentar o escorregamento da máquina. Então, com isso, a gente vai conseguir dois efeitos. Um é baixar a corrente de partida. O segundo é conseguir variar a rotação da máquina. A desvantagem desse método é que resistências são perdas, certo? Então, se eu aumento a resistência, tem corrente passando nessas resistências, eu aumento as perdas do meu motor de indução. Esse método praticamente caiu em desuso com os inversores de frequência, certo? Com o inversor de frequência, a gente já viu uma demonstração ali que nós conseguimos baixar a corrente de partida sem perder torque de partida.
Então, hoje é muito mais comum a gente trabalhar com um motor de indução com rotor gaiola de esquilo, acionado por um inversor, do que trabalhar com um motor de indução com rotor bobinado, variando esse reostato aí em série com o rotor. O motor bobinado, obviamente, ele é mais caro, certo? Porque a sua construção é mais complexa, além de eu precisar desse conjunto aí de anéis e escovas para poder acessar o terminal do rotor. É uma solução que era o que era viável fazer no passado, né? Mas hoje em dia isso então praticamente caiu em desuso. Mas é bom para a gente entender o funcionamento dessa máquina, certo? Então, o experimento que nós iríamos fazer seria acionar a minha máquina, ligar ela na rede, né? Ela vai automaticamente puxar potência ativa e reativa. Temos nossas perdas elétricas, estaríamos alimentando o eixo com potência, fornecendo potência mecânica para o eixo. Com isso, vai reduzir o torque da máquina, o eixo vai girar, teremos perdas mecânicas devido aos atritos, e eu poderia, inclusive, fornecer potência aí pelo circuito de armadura da minha máquina de corrente contínua funcionando como gerador. Ou seja, essa máquina de corrente contínua seria uma carga para o nosso eixo. Então, essa máquina de corrente contínua geraria uma carga se opondo aí ao nosso movimento. Bom, uma coisa interessante, né, da nosso motor de indução, vocês lembram que eu já comparei o modelo dessa máquina com o do transformador. E vocês lembrem que o transformador era um dispositivo reversível. Eu podia tanto colocar tensão num lado do transformador e colocar carga no outro, como eu também podia pegar o transformador e simplesmente inverter os lados. Então, assim como o transformador é um dispositivo reversível, essa máquina de indução com o rotor bobinado também é reversível. Nós podemos alimentar essa máquina pelo circuito do rotor e colocar, por exemplo, esse reostato no circuito do estator. Ou simplesmente curto-circuitar também o estator, certo? Essa máquina funciona dos dois modos, tanto alimentando pelo estator e curto-circuitando ou colocando resistências no rotor, quanto alimentando pelo rotor e curto-circuitando ou colocando essas resistências em série com o estator. Então, essa máquina de indução com rotor bobinado também é um dispositivo reversível. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que o número de espiras aqui do meu estator pode não ser o mesmo número de espiras do rotor. Então, pode ser que a tensão de alimentação do rotor não seja a mesma tensão de alimentação do estator, devido à relação de espiras. Assim como no transformador, quando eu tinha tensões diferentes, né, primário e secundário, as suas tensões também eram diferentes, né? A mesma coisa acontece aqui no motor de indução. Elas podem ou não ter tensões diferentes entre estator e rotor. Então, se eu alimentar pelo circuito rotor, eu vou estar fornecendo aí potência, né? Exatamente da mesma forma que eu estivesse alimentando a máquina pelo estator. Funciona do mesmo jeito. E a minha máquina de corrente contínua poderia ser uma carga aí para o eixo. Bom, pessoal, então aqui temos um gráfico que demonstra o que acontece com a curva de torque do meu motor conforme nós aumentamos a resistência. Então, nessa primeira curva contínua, né, que não está tracejada, com R2, temos em mente que R2 é menor que R2', que é menor R2 é menor que R2', que é menor que R2', que é menor que R3'. Então, daqui para cá, nós estamos aumentando a resistência do rotor. A primeira curva seria a curva com o meu rotor curto-circuitado, com a sua resistência original. Deixa eu só dar uma olhadinha se tem alguma pergunta aqui. Nenhuma pergunta? Então, tranquilo, vou continuar, pessoal. Então, essa seria a curva para a minha máquina com o seu rotor curto-circuitado sem adicionar nenhuma resistência.
certo? E aqui a curva decorrente. Se eu aumento a resistência do rotor através de um reostato, o que acontece é que eu começo a inclinar essa curva. E eu não mexo a princípio no torque máximo. Então, quando eu aumentei essa resistência, essa curva ficou mais inclinada. Notem que o meu torque de partida também aumentou. Se eu continuar aumentando a resistência, vai chegar um momento que esse torque máximo vai coincidir com o torque de partida. E se eu aumentar mais ainda, eu vou começar a perder o torque de partida. Mas notem que mesmo nessa situação aqui, apesar de o meu torque de pico ter baixado, ele ainda é maior do que o torque de partida com a minha máquina sem resistência nenhuma, certo? E notem o que vai acontecendo com a resistência conforme eu vou aumentando essa resistência em série aí com meu rotor. Conforme eu vou aumentando essa resistência, a minha corrente vai diminuindo. Certo? Então essa é a vantagem aí de eu usar uma máquina com o rotor bobinado e usar um reostato em série com essa máquina. Bom, no experimento no laboratório, nós iríamos trabalhar com a nossa máquina de indução em delta. Então, lembrando que sempre terminal negativo no terminal positivo para trabalhar com a máquina em 2 polos e terminal 1 no 5 da próxima bobina, da próxima fase. 1 no 5 e, por último aí, W1 no U5. Nesse experimento, nós iríamos usar um reostato em série com o nosso rotor, na primeira parte, alimentar o estator. A gente iria medir aí a corrente na máquina, a sua tensão. E no rotor nós teríamos o reostato e também estaríamos medindo a corrente no rotor. Então aqui nós temos a alimentação do estator e aqui a alimentação do rotor. Num segundo momento, nós iríamos inverter isso aqui, certo? Nós iríamos pegar o rotor, da mesma forma que nós fazíamos com o transformador, que nós podíamos inverter a alimentação entre primário e secundário, nós agora iríamos alimentar os terminais do rotor, medir tensão e corrente e colocar o reostato no lugar no estator. E medir também a corrente no estator. Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora, vou pegar a mesma simulação que nós rodamos na outra aula e vou mostrar como que fica essas curvas. Eu já mostrei ali um gráfico, né? Mas vamos construir essas curvas e mostrar como que elas variam aí, variando a resistência do rotor. Então eu vou rodar o nosso programa com a resistência original. Então essa máquina aqui tem uma resistência de meio ohm no rotor. Então aqui nós temos nossa curva de torque, né? A fase da corrente. E aqui o módulo da corrente. Okay. Então o que eu vou fazer agora, vou pegar aqui e multiplicar por 2 a minha resistência do rotor. Vou dobrar a sua resistência. E vamos rodar nosso programa. Acho que não rodou. Agora sim. Então, quando eu aumentei a resistência, então notem que essa inclinação aqui da minha curva, ela foi aumentando. E a minha torque de partida também aumentou. A corrente de partida ela caiu. Caiu um pouco, mas caiu. A fase da corrente ela foi diminuindo, ou seja, como eu aumentei a minha resistência, a minha máquina ficou mais resistiva, né? Menos indutiva. Então aqui o fator de potência também melhorou.
Vamos dobrar novamente essa resistência. Vou multiplicar agora por 4. Então, vou aumentando a inclinação, certo? Conforme vou aumentando a resistência, vou aumentando essa inclinação. Corrente de partida vai caindo. E a minha fase também vai melhorando, certo? A minha máquina ficando menos indutiva. Vou dobrar mais uma vez. Aqui então o torque de pico está quase igual ao torque de partida. Minha corrente começou a cair de forma mais pronunciada, né? Veja que os passos estão sendo cada vez maiores aqui, né? Na queda. E a minha fase também, a fase da corrente vai melhorando, principalmente na partida, né? Em regime não faz diferença, porque na velocidade síncrona essa resistência vai para infinito, né? Então não faz diferença. Somente durante a partida aqui é que faz diferença. Eu vou dobrar mais uma vez, multiplicar por 16. Opa. Então aqui o meu torque máximo, né, já ultrapassou aí o valor da resistência ideal, certo? Meu módulo aí foi caindo, né? Meu módulo da corrente de partida foi caindo. E aqui a fase foi melhorando também. Certo? Bom, então o que geralmente se faz com essa resistência? Em geral, quando eu vou ligar a máquina, eu coloco esse rheostato num valor máximo, desde que esse máximo não baixe demais também esse valor de torque, né? A minha máquina vai partir, ela vai então chegar em algum ponto dessa curva de torque, né, e vai estabilizar. Conforme uma vez que a máquina estabilizou a velocidade, ela vai estar trabalhando com um escorregamento muito grande. Esse escorregamento grande é perda para a máquina. Então, quando eu ver que a máquina estabilizou, o que eu vou fazer? Eu vou lá no rheostato e começo a diminuir o rheostato, de tal forma que o meu escorregamento vai diminuindo e a minha máquina vai passar a trabalhar aqui com o escorregamento mais baixo, quando eu zerar totalmente o rheostato. Uma diferença aí que nós temos entre máquinas de indução que são ditas de alto desempenho é que nessas máquinas de indução de alta eficiência, a resistência do rotor é muito baixa. E essa curva aqui, ela é muito, mas muito inclinada, certo? Ela é quase na vertical essa curva aqui, certo? Então o escorregamento da máquina na condição terminal é um escorregamento bem baixo. Já uma máquina que não é uma máquina de alta eficiência, essa resistência é um pouquinho mais baixa. Qual que é a desvantagem dessas máquinas de alta eficiência? O torque de partida dela é baixo também, certo? Em geral, essas máquinas são feitas para trabalhar com inversor de frequência, que daí eu consigo resolver esse problema de ter um torque baixo de partida. Então esse mecanismo é um mecanismo interessante, né, que eu consigo então aumentar o torque de partida e baixar a corrente de partida. Só que ele é algo que a gente só usa aí durante a partida, certo? Depois da partida, em geral, a gente zera esse rheostato para chegar aqui na velocidade máxima e no escorregamento bem baixo. Se eu quiser controlar a velocidade dentro de uma certa faixa, eu consigo também utilizar esse rheostato para controlar a velocidade. Só que o preço que eu pago é eficiência energética, certo? Toda vez que eu aumento esse rheostato e aumento o escorregamento para controlar a velocidade, eu estou perdendo eficiência. Tranquilo, pessoal? Bom, eu pretendo aí passar uma atividade para vocês. Eu vou aproveitar a atividade de simulação e vou pedir para vocês repetirem essas curvas que eu fiz agora, certo?
Eu vou passar os valores corretos aí dos parâmetros de uma máquina, eu vou passar uma máquina para vocês e vou pedir para vocês variarem a resistência do rotor. E plotar várias curvas, para nós temos mostrar aí como que está variando essa curva de torque, variando a resistência do rotor. Eu não incluí ainda, mas vou incluir ainda hoje essa experiência. Deixa eu mostrar aqui o Moodle. Nessa experiência número 10, né? Então eu vou colocar essa experiência que vai unir um pouco a questão da variação da resistência do rotor com a questão da simulação, certo? Então vai ser uma atividade que vai ajudar a avaliar aí dois quesitos, certo? Perguntas aí, pessoal? Professor, boa Oi, tarde. boa tarde. Professor, essa simulação que o senhor vai passar da experiência número 10, ela necessariamente tem que ser feita em MATLAB? Ou a gente Não, consegue calcular de outra forma? Porque o não. meu computador, infelizmente, não suporta o MATLAB. Tem outros programas similares ao MATLAB, tá? Que devem serem mais leves. E esse programa que eu vou passar para vocês é um programa bem simples, eu acho que ele deve rodar nesses outros programas também. Eu já até experimentei um Tudo deles uma bem. vez, mas não lembro o nome agora. Acho Sim, que é sim. Skylab, uma coisa assim. Ok. Os comandos mais básicos do MATLAB rodam nos dois. O programa de simulação, essa curva, ela já está lá na aba de simulação, certo? O que eu vou fazer é passar outros parâmetros para vocês, não os parâmetros que estão lá. Então vocês vão ter que trocar os parâmetros e ir ajustando ali a resistência do rotor para cada ensaio. Certo. O senhor vai postar isso essa semana ainda? Pretendo postar ainda hoje, no máximo até amanhã. Ok. Para a semana que vem? Exato, eu vou dar uma Ou semana. vai ter um prazo um pouquinho maior? Eu vou dar uma semana. Ok. Eu sempre dou uma semana com mais um dia de tolerância, né? Para caso tenha algum problema no dia da entrega, né? Certo. Professora, uma outra dúvida, mas não em relação a essa aula. Uhum, Por enquanto, para a nota, a gente tem os 2 experimentos que foram feitos em laboratório, aqueles uhum, cálculos que o senhor passou da atividade passada e essa nova atividade. exato. A gente teve algum problema no comecinho do ano, eu e meu grupo, mas infelizmente não tem ninguém online aqui, pelo que eu estou Uhum, vendo, e não conseguimos entregar o da experiência 2. O senhor uhum. aceitaria a gente entregar, mesmo com algum desconto? Sei lá, metade da Não, nota, só aceito, para não. aceito. Até porque no início do semestre estava previsto reposição, né? Sim, ia ter reposição dos É, experimentos que a gente é, não tivesse entregue. exato. Então eu aceito sim. Me manda por e-mail, pede para eu dar uma confirmação ali, tá? Que eu recebi Ok, mesmo. mas aí a gente entrega individual, entrega em grupo, Não, esse do começo do ano. se é do começo do ano, pode entregar em grupo. Ok, eu vou avisar para eles. Uhum, Muito obrigada. tá, por nada. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Só mais um minutinho aqui, deixa eu dar uma olhada. Bom, pessoal, eu vou discutir também mais um experimento hoje, que é sobre o experimento 11, certo? A ideia que nós temos no experimento 11 é discutir um pouquinho sobre falha em máquinas elétricas, certo? Uma falha bem comum aí que pode acontecer quando nós estamos trabalhando com máquinas elétricas é, por exemplo, abrir uma fase ou queimar uma das fases do estator. Então eu vou abrir um outro slide e vou de novo aí dividir a tela com vocês para poder explicar o que acontece nessas situações.
Joia. Cadê? Nosso slide de novo da nossa máquina, né? Então, a gente já viu isso várias vezes. Estator trifásico, duas opções de rotor, né? Gaiás de esquilo ou bobinado. Bom, quando nós começamos a estudar a nossa máquina de indução, nós mostramos que se nós alimentamos ali essa máquina com correntes trifásicas, que também estão defasados no tempo de 120 graus, então 3 correntes trifásicas senoidais defasadas de 120 graus em cada uma das fases, nós obtemos um campo girante aqui nessa máquina, que o seu vetor descreve uma circunferência. Certo? Então esse campo vai girando aí ao longo da máquina e ele descreve uma circunferência. Bom, então se cada uma dessas fases for colocada corrente positiva, ela me gera um fluxo na direção da própria bobina aí, certo? Então essa é a nossa convenção aí de sinal. Bom, vamos tentar mostrar para vocês o que acontece com a máquina quando nós perdemos uma fase do estator. Aí existem duas situações distintas, certo? Se eu tiver o neutro conectado nessa máquina, ou seja, se meu neutro aterrado, não estou falando em aterrar a carcaça da máquina, certo? Estou falando em aterrar o neutro. Ou seja, ter o neutro conectado nessa máquina aqui. Não é muito comum, certo? Isso é uma situação que, sinceramente, não é comum a gente ligar o neutro na máquina aqui do meu motor. E se estivesse na configuração delta, nem é possível, né? Mas nessa configuração aqui, sendo alimentado por duas fases e tendo o meu neutro conectado, o que vai acontecer é que uma corrente vai fluir pelo neutro. Certo? E vamos ver como que vai ficar também o meu fluxo aí na minha máquina, certo? Então, como eu tenho o neutro conectado, eu garanto que as minhas correntes continuem as duas defasadas entre si 120 graus. A terceira, que estaria mais 120 graus, sumiu porque abriu o circuito. Então, nesse caso aqui, vou começar aí na posição número 1, aí no instante 0. Eu vou ter que o fluxo aqui na fase U está em máximo, e o fluxo na fase vermelha está negativo, ou seja, então ela não está nessa direção, está na direção oposta, e está com 50%. Então notem que eu vou ter um dado valor aqui resultante entre esses dois vetores, tendendo mais para o vetor que tem maior amplitude, né? Bom, se a gente dá um fluxo que está distribuído aí ao longo do entreferro, né? Se esse fluxo está distribuído de forma senoidal, então apesar de eu estar representando por um vetor, esse vetor aqui está me indicando o ponto máximo do fluxo. O restante do fluxo vai caindo senoidalmente até eu ter o valor mínimo aqui no lado oposto. Bom, se a gente avançar aí no tempo, né? Então avancei aqui 60 graus, agora os meus dois vetores estão com 50% do valor. E os dois positivos. Notem que o vermelho aqui, a minha fase vermelha, ele inverteu de sentido. E como esses dois vetores eles são pequenos, a minha resultante também dá menor do que a resultante anterior. Certo? Então esse meu seno agora está com uma amplitude menor. Quando eu avançar aí mais 120 graus, novamente o meu vermelho aqui agora foi para o máximo positivo, e o azul para 0,5 negativo. Então, a amplitude aqui do meu vetor aumentou novamente, porque essa amplitude aumentou. Avanço mais 120 graus, meu vetor continua com amplitude alta, né? Avanço mais 120 graus, agora novamente os dois vetores estão com amplitudes menores. E os dois negativos, né? Então, meu vetor diminuiu de amplitude. Então, notem que o que eu queria mostrar para vocês é que se eu perder uma fase, o meu fluxo ele vai descrever não mais um círculo aqui na minha máquina, mas ele vai descrever uma elipse. Certo?
Então, meu fluxo que antes descrevia aí, quando eu tinha as 3 fases, um ciclo perfeito ao longo do entreferro, agora ele descreve uma elipse. Bom, o fato de ele não ser uma circunferência perfeita vai gerar pulsação de torque na minha máquina. Só que nessa situação, a minha máquina mantém a capacidade de partida. Deixa eu buscar aqui uma simulação. Não vou conseguir rodar aqui agora. Um problema no arquivo. Certo. Mas o meu objetivo nessa simulação era demonstrar que esse fluxo, em vez de andar um seno com o pico constante, ele seria um seno que iria variando esse pico ao longo do entreferro. Certo? Então ele não descreveria mais aqui uma circunferência, mas uma elipse. Bom, esse fato então de perder uma fase faz com que a minha máquina gere mais pulsação de torque. Obviamente ela também vai perder torque máximo, certo? Porque eu perdi uma fase, é menos corrente na minha máquina, eu vou perder também torque máximo. Agora, o que acontece com a máquina se eu não tenho o neutro conectado, que é a situação mais comum, e eu também perco aí uma fase? Bom, nesse caso, se eu não tenho o neutro conectado, automaticamente essa corrente IA ela vai ser igual a menos IB, certo? Então, IB vai ser menos IA. Porque meu circuito só tem aqui um caminho, certo? Se essa corrente está entrando e eu arbitrei essa corrente como entrando, uma é igual ao menos a outra. Bom, se uma é menos a outra, então se eu for aqui para a posição 0, eu vou ter um torque na minha fase U, que é positivo aqui, e na minha fase vermelha também é positivo. Então minha resultante está no sentido aí da fase W. Conforme eu vou caminhando aí ao longo ali do tempo, agora a amplitude mudou, só que a minha resultante continua exatamente no mesmo eixo magnético. Vou caminhando aí no tempo, o fluxo inverteu, mas ainda está sobre o mesmo eixo magnético. O fluxo vai aumentando. Então, notem que se eu perder uma fase e eu não tenho o meu neutro conectado na minha máquina, o meu fluxo ele não descreve mais um campo girante. Ele descreve um campo pulsante sobre um mesmo direção, um mesmo eixo magnético. Ok? Então, nessa situação aí, a minha máquina ela não tem mais um campo girante, ela tem um campo que é só pulsante. Bom, mas essa máquina vai conseguir funcionar nessa situação ou não, né? A resposta é o seguinte: se a máquina estiver girando e eu removo uma das fases dela sem o neutro, ela continua girando. Só que se a minha máquina eu tentar desligar a máquina e tentar partir de novo sem uma das fases, a minha máquina não consegue mais partir, certo? Ela perdeu a capacidade de partida. Então, quando eu perco uma fase da minha máquina, eu tenho então duas situações distintas. A situação que a máquina está com neutro ou sem neutro. Com neutro não é uma situação muito comum, certo? Geralmente nós não conectamos o neutro na máquina, certo? Mas se ela tiver com neutro, a minha máquina ela continua com a habilidade de funcionar e de partir, com maior pulsação no torque
e obviamente ela perde potência máxima. Um cuidado que vocês têm que ter é que se esse fio do neutro for um fio mais fino, ele vai esquentar, certo? Porque vai ter corrente pelo neutro. Se a minha máquina não tem neutro conectado, ela também vai funcionar com uma pulsação de torque maior, só que só se ela já estiver girando. Se eu desligar a máquina e tentar fazer essa máquina partir novamente sem ter o neutro conectado, a minha máquina não parte mais. E eu tenho que ter o cuidado de não deixar ela funcionando nessa situação, porque durante a partida a corrente é elevada, né, a minha máquina não parte, vai ficar funcionando com corrente elevada há muito tempo. Professor, Oi. é que eu não entendi muito bem. Por exemplo, então a máquina eu ligo, aí depois, por que eu tiraria o neutro? Eu estou demonstrando uma falha, certo? A nossa intenção aqui foi estudar o que acontece com uma falha na máquina. Por exemplo, quebrou o conector, queimou uma fase do estator, alguma coisa lá dentro do estator rompeu e você não viu. Ah, entendi. Não é tipo proposital. Não, não é proposital. Não é proposital. Ok? Então, essa é a situação de falha. Então, essa máquina trifásica, se ela perde uma fase, se ela estiver girando, ela continua girando, mas se ela não estiver girando, eu tentar partir, ela não parte mais. Professor, perde fase, essa fase pode ser não só o neutro, né? Qualquer outra fase também, né? Se ela tiver o neutro, ela continua com a capacidade de funcionar. Ela perde potência máxima, mas ela continua com capacidade de funcionar. Só que essa corrente pelo neutro é um pouquinho problemático, certo? O neutro, em geral, não é feito para suportar muita corrente, né? É mais para suportar corrente em condição de falha. Então, pode ser perigoso operar a máquina nessa situação por muito tempo. Entendi, obrigado. Uhum. Já sem o neutro, o meu campo ele não é mais girante, ele é pulsante. E a minha máquina, então, ela só funciona se estiver girando. Se não estiver girando, ela não parte mais. Certo? Bom, aí é uma pergunta para vocês, né? Se essa máquina ela não parte somente com duas fases, porque eu tenho um campo pulsante, né? Como que funciona uma máquina monofásica, né? Nós temos um motor de indução monofásico. Boa pergunta, professor. Certo? Nós vamos ver, vou comentar sobre isso aí na próxima aula, certo? Próximos capítulos. Nós vamos mostrar aí, eu tentar demonstrar para vocês aí do ponto de vista teórico, né? Como funciona uma máquina de indução monofásica, né? Por que ela parte, né? E como que ela funciona. Mas isso eu vou deixar para nossa próxima aula, tá? Tranquilo, pessoal? Mais dúvidas aí? Curiosidades aí ou dúvidas na matéria? Professor, Oi, fiquei com uma curiosidade. diga. Tipo, o senhor falou que quando o motor perde uma fase, a gente tem um campo pulsante. Isso afeta mecanicamente o funcionamento do motor? Ele pode vibrar, alguma coisa assim? Afeta porque aumenta a vibração. Quando eu perco a fase, como o meu campo não é mais girante, esse torque também é pulsante, certo? Então ele gera bastante vibração, pode danificar a mancal da máquina, os rolamentos, né? Dependendo do... sim, sim. Então não é muito aconselhável. Certo. Vai perder eficiência, vai perder potência máxima, né? Porque é uma fase a menos, né? Então é menos potência. Sim. Certo, obrigada. Tá, por nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Se o motor, se ele perder como se diz, se perder a fase, tiver com carga nominal, possivelmente ele vai perder rotação, certo? Aí é algo que está meio em limiar, certo? Pode ser que as correntes das outras duas fases aumentem, certo? E se elas aumentam, e nessas duas fases nós vamos ter corrente maior que a nominal. Então a máquina vai esquentar se ele trabalhar nessa situação. Mas é difícil saber se ela vai tombar ou não, certo? Se ela vai parar ou não. Ela vai perder rotação, com certeza.
talvez as correntes das outras duas fases aumentem, compensem essa perda de torque, né? Mas com certeza elas vão esquentar, porque eu vou ter mais corrente, vou ter nessas outras duas fases mais corrente do que a corrente nominal. Ela não deveria operar muito tempo nessa situação também. Respondi, Marcos? Perfeito, exatamente. Exatamente. Ela pode parar ou não, certo? Eu não tenho, é difícil saber se ela vai realmente parar. O mais provável é que as correntes aumentem e ela tente compensar ali a perda de torque e aumente o escorregamento. Mas é isso aí mesmo. Professor, uma curiosidade. Na simulação que o senhor passou, eu consigo simular essa situação? Uhum. É um pouquinho mais complicado, porque aquele modelo é um modelo por fase, né? É um modelo de uma única fase. Naquele modelo a gente não consegue, até porque ele não é um modelo dinâmico, na verdade, né? Ele é um modelo em regime permanente, né? Ah, então tranquilo. É que eu tinha que fazer o teste, mas então não dá não. Naquele modelo é meio complicado. Aliás, naquele modelo não daria, na verdade. É, porque daí, não, como o senhor falou, né? Ele foi concebido ali para trabalhar, supondo que as três fases são equilibradas, né? Então, e essa é uma situação de desequilíbrio, né? Então, ele não foi feito para trabalhar com isso nessa situação. Aí teria que ser um modelo dinâmico mesmo. Mais uma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, então se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou estar encerrando aí a nossa aula de hoje, certo? Só relembrando que ela foi gravada, tá? Então, se alguém perdeu alguma parte e quiser revisar, vocês vão encontrar isso no Moodle mais tarde. Tranquilo? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, certo? E nós estamos então encerrando nossa aula aí de hoje. Obrigado, pessoal. Tchau, professor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Valeu aí.